e amém. Vamos ler então, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 1, acho que é verso 1 a 10, eu mandei 11 lá. Tudo bem? Vamos ler então, diz assim, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Até aí, amém e amém. Então, meus queridos, hoje a gente está no dia 6 de junho de 2020, então a gente está no meio de uma pandemia mundial, então já estou há quase 3 meses trabalhando de casa, vivendo a partir da minha casa, me limitando nas minhas relações sociais e adotando práticas que são exigência do momento que a gente vive. Então, esse coronavírus, essa doença, que tem se espalhado por aí, ela fez com que todos nós, assim, isso está muito óbvio falar isso hoje, mas no futuro, alguém escutando isso que a gente está falando aqui, talvez não seja tão simples assim, mas fez com que todos nós adotássemos assim medidas, práticas, mudanças de hábito, de comportamento, no sentido de nos preservar, de evitar uma contaminação, de evitar a superlotação dos hospitais, e no sentido de a gente se preservar até que venha uma vacina. Se vier essa vacina em pouco tempo, ótimo. Se demorar mais um pouco, a gente vai ter que manter tudo isso. Mas no sentido de a gente se preservar. Então, o vírus é letal. Então, o problema todo é esse. A gente tem o risco de morrer. Então, nesse sentido, todas as precauções, todas as medidas, todas as mudanças de comportamento, de hábito, tudo isso a gente vai fazer, porque é isso que a gente quer. A gente não quer morrer de coronavírus, a gente quer viver, a gente quer estar com Cristo, mas a gente não quer morrer de coronavírus. São coisas distintas. Então, veja bem. Então, essa pandemia tem exigido da gente uma mudança de comportamento, de padrão, de hábitos. Eu estive pensando nesse tema e pensei também no fato de que, se a gente pensar no mundo espiritual, você vai pensar comigo que Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo, criou o homem, colocou o homem lá no Éden. Então, a criação, a joia da criação, a coroa da criação, e ali a gente desfrutava, o homem desfrutava de um relacionamento com Deus, de um relacionamento com a criação, de um relacionamento harmônico com a criação. Então, essa harmonia, ela era vivida ali dessa maneira que mais ou menos que eu vou ler para você. Olha só. Desde o primeiro momento de sua existência, em virtude de ser criado à imagem de Deus, Adão permaneceu numa relação pactual com Deus, consciente da comunhão que ele tinha com Deus, da amizade que ele tinha com Deus. Ele conhecia Deus, amava Deus, estava ciente do amor de Deus para com ele, desfrutava do favor de Deus, ele tinha tudo o que ele precisava ali naquele lugar. Ele recebia a palavra de Deus, ele andava com Deus, ele falava com Deus, ele habitou na casa de Deus no primeiro paraíso. Então essa era a condição na qual Adão se encontrava, sua esposa, uma relação de perfeita harmonia. O que acontece? Tem um termo que eu não sei se é muito comum para a maioria dos cristãos, mas a gente costuma dizer, os estudiosos cunharam esse termo para definir a seguinte situação: o fato de o mal, que na verdade é uma diminuição do bem, mas o fato de o mal ter adentrado a esse reino de harmonia. Então eles vão chamar isso de reino parasita. O que é o reino parasita?
é Satanás podendo, na verdade, adentrar nesse reino cósmico de Javé, de Deus, criado por Deus. Então, a partir do momento em que Adão dá essa possibilidade, abre essa possibilidade, ou seja, o reino parasita depende do reino de Deus. Satanás é criatura, está limitado, depende em todos os sentidos também de Deus. Então, olha só, a partir do momento que Adão abre essa possibilidade, então se instaura um reino parasita, e com o reino parasita consequências eternas para a humanidade e também para a criação. Então, aquela comum convivência, aquela comunhão, aquela normalidade decorrente do fato de haver relações comuns, aquilo tudo que você podia experimentar, aquilo tudo caiu. Então agora o homem ele tem uma relação conflituosa com o seu próximo, ele tem uma relação conflituosa com a criação. Você vai ver isso no relato das Escrituras. De cara ele já bota logo a culpa na mulher, logo depois seus filhos se matam e caos atrás de caos, tragédia atrás de tragédia. Ele planta, agora a terra já não dá todo o seu vigor. Então, desde que o reino parasita passou a viver no reino cósmico de Deus, a gente tem essa situação. Então, o que era normal antes, agora mudou. Então, Adão vai descobrir de cara que o trabalho vai ser difícil, que as relações vão ser difíceis, ele vai ter que se proteger, vai ter que se defender. Então, o homem precisa adotar para si novas práticas, novos costumes. No entanto, nada disso vai ser capaz de fazer com que ele não morra. Ele vai morrer, necessariamente, ele vai voltar ao pó. Essa é a situação agora em que se encontra. Então, a gente tem escutado nesses dias, o termo novo normal. Você já até coloquei como título ali a parte do título da nossa palavra. Então, o que vai acontecer? Essa pandemia traz exatamente a exigência dessas novas práticas, desses novos modos de viver, desses novos padrões. Então, o que seria esse novo normal? Sim, não estou com a intenção de esgotar o tema, o conceito, o assunto, mas a partir de conversas essa semana eu fiquei curioso, dei uma olhada. Então, uma das especialistas aí do tema falou mais ou menos o seguinte, achei interessante. Então, o ser humano ele tem coisas em comum, nós temos coisas em comum. Para você entender o normal, você tem que entender o comum. Algumas coisas são comuns, mas não são normais. É comum Felipe de calça jeans e camiseta aqui, mas não é normal Felipe de calça jeans e camiseta lá na Sibéria, lá no frio. Então, algumas coisas são comuns e a gente se identifica nelas, você se identifica comigo, a gente assume isso como um padrão de comportamento, isso no sentido de se preservar, de a gente se preservar, de a gente viver. Então, se estabelece-se um padrão de normalidade. Eu estou rindo porque Felipe olhou o relógio, beleza? Vai dar certo, vai dar tudo certo. Estabelece-se um padrão de normalidade, então o que acontece? A gente agora entende como sendo normal aquilo que não nos afeta, não nos agride. Então, nos dias de hoje, por exemplo, se você for à rua e vir alguém sem máscara, ou alguém tendo tido contato com algum objeto, alguma coisa, e sem fazer a devida asepsia, tocar o rosto, enfim, você já vai achar isso não é uma atitude normal. Então, houve um tempo que isso era comum, agora isso não é tão comum, agora a gente tem que adotar novas medidas nesse sentido. Então, essa discussão, ela vai falar uma coisa interessante. Eu esqueci o nome da mulher, tá? Um nome meio complicado. Mas ela vai dizer o seguinte, que esse novo padrão, ele mostra para a gente algumas coisas interessantes, que é possível uma nova forma de se viver. Existem vantagens que a gente vai descobrir nesse momento. Existe a possibilidade de a gente dar mais valor a algumas coisas que a gente não dava antes. A gente vai perceber que a gente não tem um controle de tudo. No entanto, o novo normal tem algumas dificuldades. Quais são? O fato de ser novo, novas práticas, novos costumes. E o novo assusta muita gente. Muita gente tem dificuldade com o novo, para qualquer área da vida. Então, você mudar a rotina, hábito é chato, é ruim, é difícil, é desafiador. Mas tem um detalhe. Toda vez que a gente adota uma dessas práticas, quando a gente na prática passa um álcool na mão, isso de certa forma remete a gente ao porquê de a gente estar fazendo isso. Porque no final das contas o problema é que a gente pode morrer. Isso gera angústia em muitas pessoas, tem muita gente aí doente, adoecida.
Então, aquilo que a gente faz para se proteger, na verdade, aponta para aquilo que pode acontecer. Isso é complicado demais. Então, é um problema que surge com esse novo momento que a gente vive. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu queria agora ir lá para o texto que a gente falou. Então, a gente está lendo uma carta, um trecho da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então, lá, o que acontece? Paulo fundou essa igreja num determinado momento. É uma igreja que está numa cidade que é uma cidade que tem algumas características, é uma cidade onde passa muita gente por ali, com uma cultura diversificada, com hábitos diferentes daquilo que são os hábitos que a gente deveria adotar como cristãos. Então, uma sexualidade distorcida, princípios de vida distorcidos, uma religiosidade equivocada. Então, existe uma influência das culturas ali, da filosofia. Essa é a igreja essa é a cidade na qual essa igreja está inserida. É nessa cidade que Paulo prega. Deus vai dizer num determinado momento para Paulo: olha só, tem muita gente na cidade de Corinto, então você vai fazer o trabalho lá. Então, o que a gente percebe é que essa igreja está no meio de uma sociedade que vivia um tipo de normalidade que era completamente estranho às Sagradas Escrituras, à verdade da Torá, dos textos, daquilo que Jesus tinha ensinado. Então, agora, essas pessoas conhecem o Evangelho, ouvem a pregação do apóstolo Paulo, se convertem, vão para a igreja, é constituída, organizada uma igreja ali. Paulo deixa lá Apolo, mais outras pessoas, vai seguir o seu rumo missionário. Mas o contexto é esse. Existe uma igreja numa cidade de valores contrários aos valores cristãos. E as pessoas que são membros dessa comunidade, agora elas precisam adotar um novo modo de vida, e isso vai gerar dificuldade, isso vai ter problemas ali para aquela comunidade. Nesse sentido, Paulo vai recebendo informações de que tem problema na igreja, problema de divisão, problema de pecado, enfim, se você ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vai ver. A gente tem as informações de que os próprios irmãos da igreja fazem perguntas para que sejam respondidas, eles têm dúvidas. A gente sabe que, num determinado momento, Paulo escreveu uma carta dura, severa para essa comunidade. A gente sabe que Paulo visitou, lendo o Novo Testamento, a gente sabe que Paulo visitou aquela comunidade. Então, existe um tipo de relação que vai sendo construída, que vai sendo experimentada ali nesse sentido. Esse pessoal está sendo moldado, o caráter dessa gente, desse povo, está sendo moldado à semelhança do de Jesus, e isso é um processo que leva tempo. Isso não é da noite para o dia. Ninguém adota novos hábitos da noite para o dia, então é algo que está em construção. Então, Paulo vai escrever para essa igreja e vai colocar tudo isso. Então, o que a gente tem aqui? Essa segunda carta, na verdade, é a segunda que a gente tem nas Escrituras, mas, na verdade, Paulo escreveu 4, talvez 5 cartas. 2 a gente tem nas Sagradas Escrituras. Mas essa última carta que a gente tem na Bíblia, ela é uma carta assim, mais pessoal, tem um caráter mais pessoal. Paulo, num determinado momento ele vai dizer assim: abram o coração para mim, a gente tem aberto o coração para vocês, em razão da dura que ele deu na rapaziada da igreja. Então o pessoal estava meio ainda sentido, então é uma carta de reconciliação num determinado momento. Vai falar de coleta, vai falar de outros assuntos, mas nesse trecho ele está tratando de uma outra questão também que envolvia essa igreja, que era justamente estava defendendo o seu ministério, porque num determinado momento, parte dessas pessoas que se tornaram membros ali da igreja de Corinto, questionaram a autoridade de Paulo, seu apostolado, e, enfim, e até foram hostis com ele num determinado momento em que ele visitou a igreja, enfim. Então, o que acontece? Nesse momento aqui da Escritura, ele está defendendo o seu ministério, ele está fazendo a defesa do seu ministério, vai falar do triunfo do ministério, da excelência do ministério, do fundamento, do tema, das provações, as motivações, a mensagem, a direção, enfim. Por que ele faz o que ele faz? Por que ele vive da forma que ele vive?
Por que que ele adotou esse estilo de vida? Por que que ele abriu mão de um comportamento que ele tinha e agora ele vive de uma determinada forma? O que que mudou na vida dele? Quais são as suas motivações? Então, especificamente nesses versos que a gente leu, ele está dando a motivação, o porquê. Por que que agora eu vivo dessa forma? O que que me motiva? Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu afirmo o que eu afirmo? Por que que eu tenho essas novas práticas na minha existência? E você lendo as cartas dele, você vai ver que, de fato, ele considerou que Paulo era um cara que tinha formação acadêmica, tinha formação religiosa, gozava de prestígio, tinha poder, enfim. Ele abre mão disso tudo. Aquilo que para ele era talvez status, poder, influência, à vista daqueles homens, quando ele recebe os óculos de Jesus Cristo, passa a ter a visão de Jesus Cristo, do Evangelho, a cosmovisão cristã, então ele entende que nada daquilo tem valor e ele adota para si um novo estilo, ele vai defender isso diante daqueles homens que estavam na igreja, mas que não entenderam a verdade do Evangelho. Então aqui se trata de gente que está na igreja e que não entendeu nada de Evangelho, e que está causando problemas a ele vai se defender. Então, considerando o fato de que ele está defendendo o seu ministério, ensinando a sua igreja, combatendo falsos crentes, numa sociedade que vivia uma normalidade contrária às Sagradas Escrituras, ele vai ensinar as corretas motivações do seu ministério. E eu queria fazer 3 considerações, 3 lições desse contexto aqui. Tudo bem? Primeira consideração, lição boa. Nossa casa eterna está nos céus. Nossa casa eterna está nos céus. A primeira motivação que Paulo coloca aqui. Olha lá o verso 1, o que vai dizer. Acompanha comigo. Sabemos, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, se a gente morrer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Sabemos, essa é a afirmação que ele faz. Você vai se lembrar que deveria se lembrar que Paulo é construtor de tendas. Provavelmente ele tinha isso em mente, ele não fala aqui, mas ele tinha isso em mente. O camarada construía tenda é uma coisa temporária, é uma habitação temporária. Então ele está falando aqui, na verdade, do nosso corpo. Nosso corpo é uma habitação temporária, a gente está aqui de passagem temporariamente, num corpo temporário, numa habitação temporária. A gente sabe que isso vai ser destruído, haverá um dia que a gente vai morrer, é até a razão da nossa angústia, mas o que motiva a gente são as promessas que a gente tem do nosso Deus. Preste atenção comigo, o que eu disse lá em relação ao fato de que um reino parasita se instalou? Que a consequência daquilo ali, que agora inevitavelmente a gente vai morrer, você é pó, ao pó você vai tornar. Mas no momento em que esse reino se instala, o próprio Deus prometeu que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, a cabeça desse parasita. A promessa de Deus se cumpriu. Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio exercer o seu ministério, ensinou, pregou, curou. Num determinado momento, ele está diante dos religiosos, ele vai dizer o seguinte: se vocês derrubarem esse templo, eu o reedificarei em 3 dias. Os homens não entenderam o que Jesus estava falando. Jesus estava falando de si. E, de fato, Jesus foi morto, mas ele ressuscitou. O que os anjos dizem para o pessoal que vai lá no sepulcro? O que vocês estão fazendo aqui? Ele ressuscitou, como havia dito, foi adiante de vocês. Então, a promessa de Deus se cumpriu. A promessa de Jesus Cristo se cumpriu. Jesus Cristo fez essa promessa para a gente. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É isso que nos motiva. A gente sabe que, ainda que a gente morra, pelo fato de a gente crer em Jesus Cristo, viveremos eternamente com Ele, para sempre, louvando e desfrutando por toda a eternidade do amor dos irmãos, do amor de Deus, num ambiente eternamente amoroso, enfim, não há palavras para expressar
o que vai ser esse ambiente, esse lugar, esse tempo. O apóstolo João vai dizer lá em Apocalipse: vi novos céus e nova terra. São promessas das Sagradas Escrituras. Então, o que nos motiva? O que nos motiva é a certeza de que a nossa casa está nos céus. O que motiva Paulo? A casa dele está nos céus. O que deve motivar a gente? Nossa casa está nos céus. Segunda lição que eu queria extrair desse texto, verso de número 4. O mortal será absorvido pela vida. O mortal será absorvido pela vida. Vamos ler o verso 4, diz assim, ó. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ter despidos, não queremos morrer. Mas a gente quer ser revestido da nossa habitação celestial. A gente quer estar com Cristo. Querer estar com Cristo é uma coisa, diferente de querer morrer. Ninguém quer morrer. A gente quer estar com Cristo. Para que aquilo que é mortal, seja absorvido por aquilo que é imortal, seja absorvido pela vida. Então, a segunda motivação dele é que a certeza de que o mortal vai ser absorvido pela vida. Então, é fato que o novo normal, esse novo normal exigido pela pandemia que a gente está vivendo, traz as suas exigências, novas práticas, em razão do vírus, do risco de a gente se contaminar, e isso, de fato, vai nos angustiar, vai nos assustar, porque a gente está lidando com a questão de vida ou morte, a gente pode morrer. Então, invariavelmente, a gente tem dia que está bem, a gente tem dia que está mal, a gente tem dia que está tranquilo, tem dia que eu quero vir para a igreja fazer o culto, abraçar todo mundo, tem dia que, meu Deus, eu tenho que ficar em casa. E isso pode gerar no nosso coração uma angústia crescente. Amados, na vida espiritual, quando a gente recebe Jesus Cristo como um Salvador, como nosso Salvador, a gente passa a viver um novo normal. O que Paulo vai dizer lá na frente? Um pouquinho, logo no capítulo, nos versos seguintes. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas a gente continua se angustiando. Mas a gente é nova criatura. A gente sabe que a gente pode tropeçar na caminhada cristã. A gente sabe que a gente pode errar. A gente tem que estar em constante vigilância. E Paulo vai tratar isso lá em Romanos também. Vai falar da questão de o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Então, na verdade, a gente vive aquilo que a gente diz que é o já, mas ainda não. A gente já foi salvo, a gente já está salvo antes da fundação do mundo, a gente já herdou as promessas de Jesus Cristo. No entanto, a gente ainda está nesse corpo. A gente ainda não foi glorificado. Enquanto a gente ainda não for glorificado, a gente vai se angustiar. Porém, a gente tem uma certeza, esse sofrimento tem dia e hora para acabar. Isso não vai durar para sempre. Haverá um dia em que o mortal será absorvido pela vida. Aleluia! Isso vai acabar, isso que nos motiva. A gente sabe que o mortal será absorvido pela vida. Terceira consideração. Recebemos o Espírito como garantia. A versão antiga vai dizer que Deus nos deu o Espírito como penhor. Vou ler o verso 5 aqui. Diz assim: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Espírito como garantia. Você provavelmente conhece o hino nacional brasileiro, né? Um hino aí... tem lá suas construções sintáticas difíceis, né, umas inversões, enfim. Mas tem um trecho lá do hino que diz o seguinte: se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Penhor, a ideia de penhor, você tem que pensar assim, você já deve ter ouvido a seguinte situação: vamos penhorar um bem seu. Na verdade, a ideia é aquele bem servir de garantia. Você pode acautelar uma joia, você pode penhorar um bem. O que o trecho do hino está dizendo aqui? Está dizendo para a gente mais ou menos o seguinte: se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, quer dizer, a garantia, o direito de sermos iguais, de não sermos mais
submissos ao Império Português, de agora a gente sermos autodeterminados. Esse direito, essa garantia foi conquistada com luta, com esforço, com braço forte. E se a gente se esforçou, lutou para conquistar isso, agora a gente está disposto a lutar até a própria morte para que essa liberdade conquistada seja assim permanente. A gente não quer abrir mão daquilo que a gente conquistou. Então, eu não sei até que ponto você está disposto a lutar pela liberdade do seu país, mas eu estou usando isso como exemplo para pensar aqui no fato de que no reino espiritual, a nossa liberdade ela foi conquistada também. Ela não foi, ela é de graça para a gente, mas ela foi conquistada com muita luta. Foi conquistada com um desafio. Foi conquistada quando Jesus Cristo se dispôs a dar a vida em nosso favor, a lutar aquilo que a gente deveria lutar, enfrentar, morrer a nossa morte para que a gente pudesse viver a vida dele, como diz a canção antiga. Então, aquilo que a gente recebeu foi conquistado não simplesmente com muita luta, mas Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. Então, isso faz com que agora, essa vitória que ele conquistou, depois ele ressuscita, ele conquista, ele reedificou essa casa, ele conquistou a vitória na cruz do Calvário. Paulo vai dizer que a morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Então ele vai dizer que Cristo venceu, a morte foi vencida, foi derrotada na cruz, e agora a gente tem a liberdade de Jesus Cristo. Somos livres em Cristo, da escravidão do pecado, somos livres da morte eterna, somos livres do inferno. E mais, o que Ele vai dar para a gente como garantia? O Espírito como garantia do que a gente vai receber. Você tem o Espírito Santo como penhor, como garantia daquilo que você vai receber. Aleluia! A gente tem o Espírito Santo, a gente tem a garantia do que a gente vai receber a vida eterna. A gente, em Cristo, tem o Espírito Santo, o mesmo Espírito que fez com que Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos. É nesse poder que a gente se motiva. A gente sabe que no último dia, Jesus Cristo nos levantará. Amém. 3 aplicações. Primeira aplicação. Verso 7. Diz assim: vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção das coisas que não vemos. É o escritor de Hebreus falando. Então, crente, o jovem cristão deve viver por fé, pela fé. Jovem cristão, em meio à pandemia, em meio a crises, em meio a dificuldades, ele não vive pelo mercado de trabalho, ele não vive pela reação do mercado financeiro, ele não vive pelas notícias do mundo, ele não vive em razão do dia que vai deixar de casar, vai casar ou não vai casar, ele não vive de acordo com as circunstâncias, ele não vive pelo que ele vê. O jovem cristão vive motivado pelas vitórias de Jesus Cristo na cruz do Calvário, vive pelo Espírito Santo, vive no seu poder. Tudo que ele faz com a motivação de agradar a Jesus Cristo. O jovem cristão, ele vive por fé, ele tem que viver por fé, ele adota agora para a sua vida um novo estilo de vida, um novo modo. Se antes ele vivia baseado na sua própria força, se antes de conhecer Jesus, ele se apoiava em seu próprio entendimento, ele agora se apoia única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, na sua santa, bendita e eterna palavra, que sempre se cumpriu e que sempre vai se cumprir. Jovem cristão do Gol, viva pela fé, adote esse estilo de vida, esse modo de vida, esse padrão de normalidade, o quanto antes, para que você tenha uma vida bem-sucedida, não segundo os padrões dos homens,
mas segundo o padrão de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Segunda aplicação, tenha o propósito de agradar a Deus. Tenha o propósito de agradar a Deus. Verso de número 9. Vou ler para vocês. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Então, os opositores de Paulo não tinham o propósito de agradar a Deus. Aqueles crentes que estavam se opondo ao apóstolo Paulo tinham um compromisso com eles mesmos. Eles queriam ser reconhecidos como mestres. Eles questionavam a autoridade do apóstolo Paulo. Eles só tinham um objetivo: se constituir como autoridade naquele lugar. Eles nunca conheceram a verdadeira fé que o apóstolo Paulo pregava e vivia. Eles não eram cristãos de verdade. Eles eram gente que não tinham compromisso com o reino. Nesse sentido, eles foram duramente combatidos. Quem é alcançado pelo amor de Jesus não apenas deseja estar com Ele nos céus, mas desde já tem como propósito de vida agradar a Deus em tudo o que faz. Então, o jovem cristão agora, ele tem a sua mentalidade totalmente voltada para o seu Criador. Ele tem a sua mente, a sua prática de vida totalmente voltada para agradar a Deus. E diante de decisões difíceis na vida, que podem significar grandes perdas financeiras, perdas afetivas, perdas familiares, perdas relacionais, ele vai optar, ele vai preferir agradar a Deus, sempre. E se ele for cristão de verdade, ele vai fazer isso com alegria, porque a vida dele tem um propósito, o propósito é agradar a Deus. Terceira aplicação, pratique obras recompensadoras. Versículo 10 diz assim: todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, sábio diz lá na palavra, no Antigo Testamento, que o jovem tem que se alegrar, tudo que ele fizer, tem que se alegrar na sua juventude, mas ele precisa atentar para o fato de que de tudo ele prestará contas. Jesus, num determinado momento, vai fazer uma afirmação diante dos seus discípulos, diante dos religiosos, que havia pessoas que oravam com palavras difíceis, bonitas, e falando de si mesmos. A recompensa dessa gente estava ali na atenção que ali mesmo eles receberam. Tudo que eles poderiam receber, eles estavam recebendo ali. No entanto, aqui, nesse mesmo púlpito, nas últimas semanas, foram citadas algumas pessoas cuja recompensa jamais se extinguirá. Então, foi falado aqui da viúva pobre, foi falado aqui da Marta, irmã de Maria, tantos outros, gente que escolheu a melhor parte, gente que entendeu quem era Deus, quem era Jesus, gente que tinha as motivações corretas e vivia praticando aquilo que era correto, com as motivações corretas. Então, essas pessoas jamais terão as suas recompensas tiradas. Jamais. Diz assim o livro de Apocalipse: então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Meu querido, dia você vai descansar de todas as suas fadigas e as suas obras o acompanharão. Pratique obras que vão trazer recompensas eternas para a sua vida e não recompensas temporárias. Eu queria concluir dizendo que o jovem cristão, meu desejo é que em tempos de pandemia, em tempos de novo normal, que você adote como modo de vida, como estilo de vida, novo normal em Jesus Cristo. Que as suas motivações sejam as corretas motivações,
bem expressas aqui pelo apóstolo Paulo, e com essas corretas motivações você exerça plenamente o ministério da sua vida. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Diz o profeta Isaías, eu queria terminar assim: o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, sua recompensa com ele está, seu galardão o acompanha. Aleluia. Vamos orar. Jesus querido, louvado seja teu santo nome, louvado seja, Senhor, pela tua obra, por tudo que você fez e faz por nós. Nós queremos nos colocar totalmente diante de ti, Senhor, você que tem todo o poder. Nossa vida, ela é tua, ela te pertence, Senhor. Coloque em nós a mentalidade de Cristo, a sua mentalidade. Deus, faz com que vivamos um novo normal, porque somos novas criaturas em você, Senhor. Faz com que dependamos de você, Senhor. Faz com que te agrademos em tudo, Jesus. Faz com que vivamos pela fé, Senhor. Faz com que desejemos viver praticando as boas obras, Senhor, que nos acompanharão por toda a eternidade, Jesus. Louvado seja teu santo nome. Converte nosso coração a você. Muda as nossas práticas, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Que tudo isso sirva para que estejamos cada vez mais firmes, Senhor, contigo e desejosos de te louvar, de te amar, de viver para você. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.